prazer, né, estar aqui, hoje dando início, né, nessa aula inaugural do nosso curso de didática do ensino superior, onde nós teremos a oportunidade de estar discutindo todas as nuances, as competências, os entraves e a possibilidade de sermos docentes do ensino superior, né? Toda essas consequências, como também as exigências de formação da atuação do professor do ensino superior. A nossa conversa, ela será intitulada, né, Os desafios de ser e fazer-se professor do ensino superior. E aí nós vamos iniciar a nossa fala, né, fazendo uma indagação, né, e dentro dessas indagações que aqui nós vamos propor, a gente aqui lançou mão de Paulo Freire, né, quando ele diz que educar-se é impregnar de sentido cada ato cotidiano. Impregnar-se é encharcar-se de significado. Só se aprende quando aquilo que aprendo é significativo para mim. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência de que tanto nós como os nossos alunos só poderão ter uma aprendizagem significativa se aquilo que a gente aprende ou aquilo que a gente ensina tem significado. Então, é importante que eu, enquanto docente, possa tornar a minha prática educativa um ato significativo, constante e permanente, para que eu possa não só motivar, mas sensibilizar o aluno a querer estar comigo, a querer aprender e, acima de tudo, né, favorecendo a autonomia desse aluno. E aí, ainda, buscando as contribuições de Paulo Freire, ele vem dizer para nós que não é o discurso, a oralidade que ajuiza a prática, mas, ao contrário, é a prática que ajuiza o discurso. Então, nós temos que ter muito cuidado da maneira como nós vamos desenvolver a nossa prática educativa, ou o nosso ser professor. O nosso fazer docente é ele que vai ajuizar o nosso discurso, né? É ele que dará o embasamento, é essa prática pedagógica que eu vou desenvolver, que dará o embasamento para que eu possa construir e defender um discurso de educação emancipatória que venha contribuir de forma significativa na formação dos meus alunos, né? E aí, como nós aqui estamos lidando, né, e discutindo acerca do ser professor do ensino superior, então a gente faz aqui algumas reflexões que são importantes para que nós possamos compreender, né, por que nós temos a realidade que hoje nós conhecemos acerca da docência do ensino superior. Então, inicialmente, a nossa LDB 93, 94, ela não trata com clareza, né, e não legitima essa identidade do professor do ensino superior. E nós sabemos que essa concepção e formação de identidade docente, ela é imprescindível e para o meu fazer docente, a maneira como eu me vejo, né, como educador, se eu me vejo na relação e na troca de experiências com os meus alunos. Então, isso é importante. E aí, diferente do ensino fundamental, ou melhor, diferente da formação dos professores da educação básica, onde a LDB trata especificamente que lá na educação básica a formação do professor será feita em universidades ou institutos superiores de educação em curso de licenciatura. No que diz respeito à formação do professor do ensino superior, a LDB diz para nós que a preparação para o magistério superior faz-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programa de mestrado e doutorado, né? E aí é importante que aqui a gente mostre e evidencie que a maioria dos cursos de mestrado e doutorado, eles têm como objetivo formar pesquisadores altamente qualificados para produzir e divulgar conhecimento científico na área específica, tá? E aí, a questão didático-pedagógica, ou a formação didático-pedagógica do professor,
ela é colocada em segundo plano. Tá? E aí a gente sabe que, ainda devido a isso que é elencado na LDB, a formação didática, né, a legislação, ela responde com um silêncio, né, um silêncio bem evidenciado no que diz respeito a essa formação do professor do ensino superior. Em que sentido? Porque vai se subentender que a formação inicial, ou bacharelado ou a licenciatura, atrelado a um curso de pós-graduação, que seja especialização, mestrado ou doutorado, já confere a capacidade para o exercício da docência, né? Que é um grande equívoco. Né? A gente sabe que, para ser docente do ensino superior, é necessário e se faz necessária a formação pedagógica. Mas vale aqui lembrar que eu não também aqui estou levantando a bandeira e nem defendendo que o professor que não possui a formação pedagógica, ele não terá condições de ser um bom professor no ensino superior. Eu estou aqui evidenciando que a formação didática pedagógica, atrelada ou aliada à formação específica, tá, desse professor, é que vai dar a ele todo o suporte necessário para que ele possa desenvolver uma prática educativa mais respaldada, tá, no sentido de atender aquilo que a instituição que ele pertence busca alcançar, bem como, de forma específica, atender ao perfil do egresso que o curso que ele pertence quer formar. A gente sabe que todos os cursos têm o seu PPC. E lá está dizendo, né, qual é o perfil do egresso que esse curso quer formar, qual é o objetivo desse curso. E aí o professor deva conhecer esse PPC e ele deve desenvolver uma prática educativa que venha atender, tá? Atender a esse perfil que se quer formar. Então, por isso que a gente tem aqui, né, muitas discussões acerca da atuação do professor do ensino superior, porque a nossa legislação ela não traz com clareza isso. E aí a gente sabe que no curso de bacharelado não é discutido as questões didático-pedagógicas, porque a priori quem faz o curso de bacharelado inicialmente não pensa em ser professor, né? O ser professor ele vem posteriormente, mas é preciso que eu compreenda que ter domínio ou conhecer os conteúdos específicos da minha área de formação ou de uma disciplina que eu ministro só é uma das competências necessárias e essenciais para ser docente no ensino superior. Eu não ensino aquilo que eu não sei. É evidente que eu tenho que ter conhecimento específico, mas eu tenho que aliar a esse conhecimento específico o conhecimento didático pedagógico. Só conhecer o conteúdo de forma específica não vai fazer com que eu me torne um bom professor, ou não vai garantir que eu vá desenvolver uma prática educativa que venha atender da melhor forma possível ao perfil do curso, ao perfil que o curso quer formar, como também aos anseios dos meus alunos, né? E aí o Macedo, ele evidencia, né, em um dos seus escritos, ele enfatiza que os cursos de pós-graduação, os programas de pós-graduação, os diversos programas das diversas áreas do conhecimento, eles ainda não conseguiram construir seus currículos, tendo por objetivo formar pesquisadores e professores para o ensino superior com corpo docente. Ele mesmo profissional nas áreas de pesquisa e de docência. Então, há uma necessidade de se repensar os projetos pedagógicos dos cursos de pós-graduação, onde esses cursos de pós-graduação, já que a LDB diz que a formação do professor do ensino superior faz-se prioritariamente em curso de pós-graduação, de mestrado e doutorado, então os cursos de pós-graduação de mestrado e doutorado já devem pensar numa revitalização dos seus PPCs, onde eles possam trabalhar, alicerçar e fomentar, né, a formação de professor, de pesquisadores renomados e competentes na área do conhecimento, aliado também a uma formação didático-pedagógica, né? Quer dizer, assim, ao mesmo tempo eu vou formar pesquisadores de qualidade
e também professores de qualidade. Até porque uma das exigências de ser professor do ensino superior, ou professor do século XXI, até o professor da educação básica, como disse Pedro Demo, todo professor é pesquisador, né? Então, eu tenho que ser pesquisador da minha própria prática que eu desenvolvo. Então, todo professor, ele é pesquisador. Mas nem todo pesquisador é professor, né? Mas a gente sabe também que tem muitos professores que ainda não incorporaram ser pesquisador. Então, aqui, eu evidencio a necessidade de se repensar a organização, tá, dos PPCs, dos cursos de pós-graduação, para que possam, né, ser evidenciados tanto a formação de pesquisadores, como também a formação de professores. E aí, dentro dessa questão ainda da formação e do desafio de ser e fazer esse professor universitário, a gente sabe que muitos professores universitários, por não possuir essa formação pedagógica, pode gerar uma defasagem da aprendizagem dos alunos, né? Porque é importante que esse professor saiba qual é a maneira que ele vai tornar a ciência que ele tem domínio compreendida. Como é que ele vai fazer? Quais são os recursos, as técnicas, os recursos didáticos, metodológicos que eu vou lançar a mão para que meu aluno possa compreender a minha mensagem, para que ele possa entender a teoria que eu defendo, né, aquilo que eu estou trabalhando. Então, essa formação pedagógica, ela vai facilitar ou vai mediar, né, a prática educativa do professor, fazendo com que ele possa aliar esse conhecimento específico que ele possui ao fazer docente. E aí ele vai conseguir fazer com que seus alunos possam ter ou possam alcançar uma aprendizagem mais significativa, né? Então, aqui nós reforçamos que não é só esse conhecimento do professor que é importante, mas a capacidade que esse professor tem de repassar de forma didática esse conhecimento aos alunos, tá? Então, essa formação de professores universitários, ela precisa ser voltada com muita atenção, né? Ela tem que ser discutida, refletida e analisada no sentido dessa qualificação científica e pedagógica, tá? Então, não é só o professor da educação básica que precisa e que necessita participar de curso de formação continuada. O professor do ensino superior, ele também precisa e necessita, tá, participar de curso de formação continuada, a formação pedagógica, formação também na sua área específica, porque nós sabemos que o conhecimento ele evolui a cada dia, porque quando o professor ele tem essa preocupação de buscar, e as instituições de ensino superior também têm a preocupação de oferecer curso de formação continuada para os professores, nós assim vamos conseguir, né, alcançar uma qualidade na educação e, consequentemente, uma qualidade do ensino que a universidade vai proporcionar. E aí, dentro desse programa de formação continuada, aqui nós evidenciamos 4 espaços em que essa formação continuada é possível. Primeiro, nas pós-graduações, né? Nas especializações, né, lato sensu, no mestrado e doutorado, onde esses professores eles têm a oportunidade de ter a sua formação continuada, né, que sai das graduações, alguns vão direto já para o mestrado e doutorado, outros ainda passam pela especialização, mas é a formação continuada. Também através dos cursos de curta duração, seminários, congressos, palestras, minicursos, oficina, dentre outros cursos de curta duração que vão favorecer esse aperfeiçoamento da prática docente, como também os programas institucionais de formação docente. No caso do PAAP, aqui nós podemos evidenciar, é um programa onde tem o objetivo tanto de dar apoio como acompanhar, né, os professores no seu processo formativo, né, onde recebem cursos, né, participam de palestras, de seminário, para o seu aperfeiçoamento didático, pedagógico, como também para o seu aperfeiçoamento na sua formação específica. E o último, dentro dos 4 espaços que nós falamos, é a reflexão sobre a prática, né?
hoje, mais do que nunca, é necessário a figura do professor reflexivo, professor que possa refletir acerca da sua prática, né? Do que está fazendo, do que ele fez e do que ele poderá fazer, né? Então, quando o professor ele tem o hábito de refletir sobre o seu fazer docente, ele vai conseguir aperfeiçoar a sua prática educativa, porque ele vai conseguir refletir antes, durante e após a execução da sua prática. Então, aqui, nós evidenciamos, não são os únicos espaços, mas nós evidenciamos aqui os 4 espaços que são mais comuns e mais frequentes de formação continuada de professores, né? Que é a pós-graduação, os cursos de curta duração, os programas institucionais de formação docente e a reflexão sobre a prática docente. E aí é preciso que nós entendamos que o exercício da profissão docente, ele requer essa sólida formação, não apenas dos conteúdos específicos ou científicos próprios da disciplina, como nós já evidenciamos anteriormente, como também nos aspectos correspondentes à sua didática, ao encaminhamento das diversas variáveis que caracterizam a docência, sua preparação e a constante atualização. Mais do que nunca, com o avanço das tecnologias da informação e da comunicação e do próprio conhecimento da ciência, o professor, como outros profissionais de outras áreas, precisam estar em constante atualização. E essa atualização, ela se faz necessária. Como eu, professor universitário, estou formando futuros profissionais que vão atuar nesse mercado de trabalho exigente, excludente, seletivo, então eu tenho que buscar desenvolver uma formação mais adequada possível para que os meus alunos, futuros profissionais, possam ter espaço no mercado de trabalho, como também atuar competitivamente nos espaços onde eles irão ser inseridos. E aí, nós, né, temos, enquanto professores formadores, né, professores universitários, nós precisamos ser conscientes e, ao mesmo tempo, conscientizar os nossos alunos, que serão futuros profissionais, que suas atuações não devem limitar-se a atos formais isolados de um contexto, mas devem ser encaradas como uma atividade humana gerada numa cultura influenciada pelas pessoas, pelo ambiente trabalhado, pela linguagem e também pelas emoções, né? Porque é preciso que eu também, professor, compreenda que eu, quando estou atuando ou desenvolvendo a minha prática educativa, eu não ensino somente aquilo que eu sei da minha área específica. Eu também ensino aquilo que eu sou. E é preciso que eu trabalhe essa formação holística do meu aluno, tá? Então, eu preciso também trabalhar as emoções, a cidadania, a formação desse meu aluno na questão da formação humana. Então, eu vou aliar e mostrar ao meu aluno que é importante conhecimento específico, mas aliado a isso também a formação humana, porque mais do que nunca a educação ela é humanizada e humanizadora. Então nós temos que também trabalhar as emoções, né? Nós temos que ter a preocupação de trabalhar com essa formação holística, porque eu não vou formar só enciclopédias ambulantes, eu vou formar futuros profissionais que também são cidadãos, né? Que precisam atuar competentemente e transformar para uma melhor qualidade de vida os espaços onde eles estão inseridos. E aí nós temos grandes desafios, né? E aí o desafio, enquanto professor formador, é valorizar, né, a ação educativa. Todo professor formador ele precisa valorizar a sua ação educativa, tornando-a prazerosa, criativa e, de modo bem especial, tornando-a útil, né? Garantindo a participação e o interesse por parte dos estudantes, assim como por parte da comunidade, na perspectiva de proporcionar um aprendizado eficiente, de qualidade e contextualizado. Então, eu tenho que desenvolver uma prática educativa efetiva, afetiva, tá?
e afetuosa. Eu preciso desenvolver uma prática educativa que venha incluir todos e cada um. E aí eu vou tornar esse espaço da sala de aula um ambiente prazeroso, porque eu vou desenvolver uma prática educativa que traz consigo a criatividade, né? E também o aluno vai conseguir perceber, através do meu desenvolvimento docente e através do meu fazer docente, esse aluno futuro profissional ele vai ver a utilidade da ciência que eu estou defendendo, da teoria que eu estou trabalhando para a formação dele, tanto como pessoa como profissional. Então, nós precisamos convencer, né, os nossos alunos no sentido deles perceberem a importância e a utilidade daquilo que eu defendo, daquilo que eu estou trabalhando. Então, parte da comunidade acadêmica, como também da comunidade local, onde esses meus alunos vão atuar, onde eles vão atuar em diferentes espaços, precisa ter uma atuação eficiente e de qualidade. Por isso, a necessidade de eu desenvolver uma prática contextualizada. Eu não posso desenvolver uma prática fora do contexto, tá? Fora do contexto que esses alunos estão inseridos. E aí as instituições de ensino superior, elas vêm compreender esse espaço da formação como lugar de autonomia do profissional. E o profissional se sente muito mais desafiado e cobrado a investir na sua permanente formação para a pesquisa. Assim, a aprendizagem dos saberes para o ensinar fica a critérios, iniciativa e compromissos individuais. O que é que a gente presencia hoje? A maioria das instituições de ensino superior, elas estão dando um foco primário ou principal na formação de pesquisadores. Que os professores e seus professores desenvolvam pesquisa, que possam fazer publicações científicas, e aí não estão fomentando curso de formação continuada no que diz respeito à formação pedagógica, né? No que diz respeito ao saber ensinar. Então, o saber ensinar na universidade, na maioria das vezes, fica a critério do próprio professor, de buscar esses subsídios, de buscar a sua formação continuada. Então, as universidades, as instituições de ensino superior como um todo, precisam repensar na forma que vão implantar ou implementar programas de formação continuadas para o desenvolvimento do saber ensinar, tá? Aliado à pesquisa. Não estamos aqui em nenhum momento dizendo que a formação para a pesquisa não é importante, ela é, mas ela precisa, as instituições também precisam investir da mesma forma que investe na formação para a pesquisa, precisam investir também na formação para o ensinar. E aí nós temos os saberes docentes, né? Esses saberes docentes que são importantes, né? E imprescindíveis para o desenvolvimento da prática educativa do professor. E aí, enquanto professores, né, os professores eles são desafiados pelas complexidades dos vários saberes envolvidos no ato de ensinar. O ato de ensinar, ele traz em seu bojo vários saberes. Todos eles têm que ser atrelados ou harmonizados, né? O professor tem que utilizá-los, os vários saberes, de uma forma harmoniosa. É preciso considerar, por exemplo, a importância dos saberes da área de conhecimento, porque ninguém ensina o que não sabe. Então, assim, aqui é o saber curricular, o saber disciplinar. Eu preciso conhecer os conteúdos da disciplina que me proponho a ensinar. Então, esse conhecimento específico é importante, como nós já falamos. Também é necessário conhecer os saberes pedagógicos, pois o ensinar é uma prática educativa que tem diferentes e diversas direções de sentido na formação do humano. Então, os saberes pedagógicos eles são fundamentais para que eu tenha consciência dessa prática educativa que eu pretendo desenvolver e que objetivos eu pretendo alcançar. É importante que, enquanto professor, nós possamos fazer a aquisição dos saberes didáticos, que é aqueles que tratam da articulação da teoria da educação e da teoria de ensino, para ensinar nas situações contextualizadas. Então,
Alguns autores, eles até uniram, né? Eles chamam saberes didáticos pedagógicos, né? Onde eu, professor, vou articular a teoria da educação e a teoria de ensino a uma prática educativa nas suas diferentes direções e sentido na formação do humano. E também é imprescindível considerar os saberes da experiência do sujeito professor, que diz dos modos que nos apropriamos do ser professor em nossa vida, né? Nós temos alguns autores que dizem que a prática educativa ou o nosso fazer docente que nós desenvolvemos hoje é baseado ou espelhado naqueles professores formadores que nós tivemos e que marcaram a nossa vida acadêmica positivamente. Então, muitos professores universitários e até professores da educação básica desenvolvem a sua prática docente baseado naqueles professores que marcaram a sua vida acadêmica de forma positiva, né? E esse saber da experiência é muito importante, porque quanto mais eu sou professor, mais habilitado eu estou para ser professor. Porque a minha experiência cotidiana vai me dar o subsídio de eu poder aperfeiçoar o meu fazer docente. Então, aquilo que não foi bom nesse período, que não foi positivo, que eu não alcancei os objetivos, o que é que eu tenho que fazer para dinamizar, para melhorar? Né? Como é que eu vou melhorar o meu planejamento a partir dessas experiências que eu vivenciei enquanto professor do espírito letivo? E aí, a gente traz agora uma discussão que o Novoa traz no seu livro recente, né? Que é Professores e Aluno, Proteger, Valorizar e Transformar. E em um dos capítulos do livro do Antônio Novoa, ele diz que nada é novo, mas tudo mudou. Pensar a instituição educacional futura, né? Porque ele faz uma discussão agora do ser professor nesse contexto da pandemia, né? Porque nós não podemos falar pós-pandemia, porque nós ainda estamos vivenciando a pandemia. Mas nós já estamos voltando aos poucos de forma presencial nas instituições. E aí nada é novo. A estrutura da universidade, né? A forma de ensinar e de aprender ainda permanece aquela que estava antes da pandemia, embora tenha tido mudanças significativas, né? A pandemia ela fez com que nós, professores, pudéssemos nos reinventar, a gente vai ver isso já já, mas o Novo vem trazer a discussão acerca de como desenvolver o processo educativo em meio à pandemia, né? E aí é preciso que nós compreendamos que algumas instituições de ensino, elas voltaram presencial, esquecendo, tá? Ou passando a borracha todo o período de ensino remoto emergencial. E é um grande pecado, porque nós não podemos fazer isso em hipótese alguma, tá? Nós não podemos esquecer o ensino remoto emergencial, né? Aquilo que foi positivo, as grandes lacunas que ficaram, eu preciso compreender e iniciar o desenvolvimento da minha prática docente a partir de agora, tendo como base aquilo que foi desenvolvido no contexto da pandemia e ensino remoto. Eu não posso simplesmente passar na borracha como se esses alunos tivessem ao longo desses 2 anos em aula presencial. Eu tenho que ter toda a consciência de que eu deva, mais do que nunca, aplicar aquela avaliação diagnóstica, né? De ver como é que está, o que é que eles aprenderam no contexto do ensino remoto emergencial, o que aprenderam, em que nível aprenderam, o que não aprenderam e o que precisam aprender. Necessário e imprescindível. E aí, no livro traz esses desafios do aprender e ensinar, as lições aprendidas nas respostas à pandemia. Então, dentro dessas respostas que nós tivemos que dar ao contexto da pandemia, a gente percebeu algo muito claro, e o Nova até evidencia: a importância dos professores, a importância da flexibilidade e a importância dos ambientes de aprendizagem, né? No que diz respeito aos professores, né? A pandemia ela tornou evidente que o potencial de resposta está mais nos professores do que nas políticas ou nas instituições. Muitos professores não tiveram
o suporte necessário dado pelas instituições nas quais ele pertence, com as quais ele pertence. Mas ele foi buscar, né? Então, o professor teve que aprender a lidar com várias tecnologias da informação e da comunicação que já existiam, mas que nós não tínhamos o conhecimento, ou nunca, ou quase não as utilizavam para o contexto didático pedagógico, né? Nós sabíamos que ela existia, mas não sabíamos da utilidade delas ou aplicabilidade às situações de ensino. Professores bem preparados, com autonomia, a trabalhar em conjunto, dentro e fora do espaço escolar, em ligação com as famílias, são sempre a melhor garantia de soluções oportunas e adequadas. Então, aqui é evidenciado que os professores precisam estar bem preparados. Então, quando eu participo de um curso de formação continuada, eu estou procurando aperfeiçoar aquilo que eu já tenho, ou aquilo que eu já sou, ou aquilo que eu já desenvolvo. E através desse preparo, eu vou alcançar minha autonomia para tomar decisões de que forma eu devo agir para alcançar a aprendizagem significativa dos nossos alunos. Tá? A flexibilidade. Então, os professores e as escolas têm que possuir a capacidade de iniciativa e de flexibilidade. As estruturas uniformes e rígidas têm seus dias contados, né? É preciso abertura para definir soluções diversas, diferentes projetos educativos, escolares e pedagógicos. Uma coisa positiva que o contexto da pandemia nos trouxe é que ele mostrou que a escola pode se reinventar, que é a forma de ensinar e aprender e pode lançar mão de outro subsídio. Num tempo recorde, né, ou num curto espaço de tempo, nós conseguimos, através da resiliência, buscar diferentes formas de ensinar e de aprender, dentro dos recursos que possuímos, né, das diferentes ferramentas que possuímos, das tecnologias da informação e da comunicação. As escolas se reinventaram, mais ainda de forma evidente, os professores, né? Reinventaram a sua forma de ensinar, de avaliar, porque tiveram que desenvolver instrumentos ou técnicos de avaliação que viesse a atender a demanda do ensino remoto emergencial. Então, essa flexibilidade eu, enquanto instituição e enquanto educador, está aberto a diferentes possibilidades e formas de ensinar e aprender, buscando, acima de tudo, a promoção significativa, né, a promoção da aprendizagem significativa dos meus alunos. E os ambientes de aprendizagem, né? Mais do que nunca, fica evidenciado que se faz necessária a construção de ambientes educativos coerentes, né, que permitam concretizar o envolvimento e a participação do aluno, né, que o aluno não seja só um sujeito passivo no seu processo educativo, que ele seja um sujeito ativo, que seja valorizado a questão do estudo e da pesquisa, as aprendizagens cooperativas, que seja desenvolvida uma prática educativa dentro do currículo integrado e multitemático e uma diferenciação pedagógica. Tá? Então, os ambientes de aprendizagem, eles são imprescindíveis para a promoção de uma formação mais holística do aluno, né? E ele vai favorecer ao professor desenvolver uma prática educativa mais competente e eficiente, que, consequentemente, irá proporcionar a esse aluno, né, um aprendizado mais coerente, tá? Mais eficiente, e que esse aluno perceba a importância e a aplicabilidade desse conhecimento nos diferentes espaços onde ele será inserido. E aí, dentro desses desafios do aprender e do ensinar, algumas ações elas são imprescindíveis, né, no ser professor. Primeiro, o professor precisa compreender que a ação educativa é para ser desenvolvida na perspectiva humanizada e humanizadora, independente da área do conhecimento, né? Porque existe aí alguns discursos onde diz que algumas determinadas áreas do conhecimento, vamos pegar aqui, por exemplo, a área das exatas, que nós não podemos desenvolver uma prática humanizada e humanizadora. Podemos sim. Nós estamos vendo aí, né, através das várias pesquisas e estudos realizados, que qualquer área do conhecimento pode se trabalhar na perspectiva de desenvolver uma educação
e, consequentemente, o professor desenvolver uma prática educativa que visa o que traga um viés humanizado e humanizador. Consideração a situação real. E nós temos que, enquanto educador, enquanto professor, ter o diagnóstico da realidade dos meus alunos, da sala de aula que eu atuo, para, a partir dessa realidade, propor ações, né, metas e traçar objetivos e metas para que eu possa alcançar a situação ideal. Então, meu planejamento deve partir da situação real, objetivando chegar na situação ideal. O professor também tem como desafio desenvolver uma prática educativa que utiliza a reflexão e a mediação pedagógica como mecanismo da proposição da autonomia e dessa formação holística dos alunos. Então, essa reflexão ela é importante, o professor precisa utilizar da reflexão e da mediação pedagógica, né? Ele tem que ser consciente de que ele não é o dono do saber, né? E sim ele está mediando o saber, né? Ele é o mediador desse conhecimento. Precisa também adotar e utilizar metodologias de ensino que atendam de forma específica às necessidades e às particularidades da formação identitária e atuação profissional na área do curso que trabalha como professor formador. Então, eu tenho que ver quais são as metodologias de ensino mais apropriadas e que vão fomentar e ajudar de forma significativa na construção da identidade desse profissional e, consequentemente, da atuação dele. Tá? Então, eu, enquanto professor formador, eu tenho que ter essa responsabilidade de fazer com que meu aluno adquira a sua identidade profissional. Porque quando esse aluno sabe, né, ele tem de forma muito clara a sua identidade, que tipo de profissional ele é e onde ele quer chegar, fica bem mais fácil para ele ser um profissional de sucesso. E eu preciso também elaborar instrumentos ou técnicas de avaliação da aprendizagem que tenha como propósito a formação integral dos alunos, né? Não adianta eu ter um domínio do conteúdo específico da minha área de formação, não adianta eu ter o conhecimento didático pedagógico para desenvolver um saber ensinar coerente, se eu também não tiver conhecimento ou fizer a escolha de instrumentos ou técnicas de avaliação da aprendizagem que sejam adequados ao meu